Rapaziada, eu vou começar esse vídeo aqui respondendo a mucurada sobre o elenco, né? O super elenco que o governo do estado montou para o Remo de jogadores que estavam em alta nas suas carreiras e que o governador montou para o clube do Remo. Vamos lá. Marcelo Rangel, melhor goleiro da competição. Quando o Remo contratou ele no ano passado, inclusive ele chegou no Remo em uma fase, eram 6 anos da reserva do Tadeu, tá? Klaus, 6 jogos pelo poderoso Iraklis da segunda divisão da Grécia. Se a primeira divisão da Grécia é fraquíssima, imagina a segunda divisão. O Klaus foi um achado, tá? Um achado que o clube do Remo, parabéns ao scout do clube do Remo. Reinaldo, reserva no Goiás, Vitória e Coritiba. O super Reinaldo. Sávio, reserva no Goiás e Rio Ave de Portugal. Camutanga, reserva no Vitória, lesionado inclusive, tá? Rafael Castro, titular no 13 da Paraíba, misto do Mato Grosso e Uberlândia de Minas Gerais. Esses foram os grandes times que o Rafael Castro, o super zagueiro, atuou. Luan Freitas, titular dos poderosos Primavera e Aparecidense de Goiás. Regis, rebaixado com o Guarani e reserva do Goiás. Inclusive, quando ele saiu do Goiás, muitos torcedores do Goiás bateram palmas e deram graças a Deus. Vamos continuar. Jaderson, talvez o melhor jogador técnico do Remo, titular na poderosíssima Tombense. Felipe Viseu, rebaixado com o Criciúma, inclusive em péssima fase na carreira, continua em péssima fase. Pedro Rocha, rebaixado com o Criciúma e muito criticado pela torcida. Sérgio Papelim. Diziam que veio do Fortaleza, pois foi dispensado e 2 anos depois do Fortaleza pagou quase 1 milhão para tê-lo de volta, tá? E o Tonhão, que diziam que estava há 20 anos afastado do futebol e ultrapassado o presidente do clube do Remo. Inclusive, essa parte aqui eu me incluo, tá? Nessa parte do Tonhão, porque eu fiz diversas críticas a ele, a forma dele agir como presidente do Remo, tá? Não como ele tocar o futebol, mas principalmente como ele age como presidente do clube do Remo. Tenho minhas críticas, inclusive, continuo tendo minhas críticas ao Tonhão, mas o trabalho que ele vem fazendo é excepcional à frente do clube do Remo dentro do futebol, tá? Mas é óbvio que esse super time que o Remo montou com dinheiro público, ele estaria jogando agora, né? O futebol que vem atuando, porque são super jogadores que estavam em altíssima fase na carreira. Concorrentes, parem de passar vergonha, cara. Parem de passar vergonha. Primeiro que quem foi ajudado pelo governo não foi a gente, foram vocês. Vocês ganharam o maior título da história de vocês, né? Com dinheiro público. Então, dá uma segurada, né? Vamos aceitar a mediocridade de vocês e pronto. Torçam para que esses jogadores de série C e D que vocês contrataram aí salvem vocês do rebaixamento. Porque eu acho muito difícil. Muito difícil, tá? Ah, o Paysandu é grande. O Paysandu não é grande não, cara. O Paysandu é pequeno, cara. É pequeno. É grande no norte. No norte é grande. Mas pra série B é um time pequeno. É um time pequeno que a cada rodada que passa é pequena ainda mais. Então deixa eu falar agora aqui sobre o clube do Remo, né? Sobre as negociações do Remo. Mas antes disso, eu queria aqui falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Esse vídeo tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Você está procurando seu artigo religioso, tá o telefone na tela aí para você, textos escapulários, imagens, tudo isso você encontra lá na Santa Fé Artigos Religiosos. Esse vídeo, galera, tem um patrocínio também de ótica Ed Ótica. Se você está procurando seu óculos, sua armação, sua lente, entre em contato com a Ed Ótica, o telefone tá na tela aí para você, tá? Você encontra tudo isso por um preço especial que cabe no seu bolso. E também esse vídeo tem um patrocínio de S-Tembra. Se você tá afim de comprar o seu veículo por aquele preço que cabe no seu bolso e ainda tem R$1.000 de desconto, a S-Tembra te dá a melhor condição. Entre em contato, o telefone tá na tela aí para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, bora falar aqui sobre o treinador Antônio Oliveira, que ganha um alto salário. Isso aí a gente sabe, né? O cara ganhava um altíssimo salário lá no Sport, no Corinthians, né? Um treinador que elevou muito, e também tem o fato dele ser europeu, né? E isso também pesa. Provavelmente a moeda que ele ganha não é a moeda brasileira. Eu acredito que seja em euro que ele ganha, né?
ou em dólar, não sei bem. Então, o valor aumenta referente a isso. O clube do Remo continua com as negociações com ele, mas um grande entrave dessa negociação é justamente a parte salarial. Por isso que o Juliano Bertolucci está conversando com o Marcos Braz sobre isso, para tentar resolver a melhor maneira possível para o Remo contratar. O Remo não está nadando de dinheiro, né? Não está vindo de recurso de fora para nada. O dinheiro que o Remo está tendo é um dinheiro controlado, que é justamente referente às receitas que o clube tem, né? O Remo tem a maior receita da Série B, pô. É óbvio, mas o Remo também tem os seus gastos. O Remo também tem folhas salariais para pagar. O Remo também tem os gastos das manutenções do seu estádio. E principalmente, né, para jogar lá no Mangueirão. Então, são gastos que o Remo tem mensais. Então, o Remo não pode sair por aí pagando qualquer salário, um salário altíssimo, né? Não se engane, tá? O Remo é um time que está sanado bem financeiramente, porém, vive ainda com limitações financeiras. Não está nadando em dinheiro. Por isso que é importante você ir pro estádio, comprar o ingresso. Meu irmão, se você não for no estádio, na fase que o Remo tá agora, meu amigo, você não vai mais. Porque é complicado. O Remo não tá... E o que tá me chamando muita atenção é que o Tonhão tá fazendo promoções de ingressos, entendeu? Agora no Clássico com certeza vão meter a mão, porque os dois vão tentar ali arrecadar o máximo possível, principalmente o Remo, né? Que tá numa fase muito boa. O nosso rival é mais mesmo pela questão de empurrar do torcedor deles empurrar lá para não perder pra gente, né? Vocês sabem como eles são, soberbos. Então é isso, tá, gente? A gente precisa ajudar o nosso clube, principalmente nessa questão do treinador aí. O Remo vai agir com cautela, tá? Ainda falando sobre treinador, ainda não foi paga a multa do Daniel Paulista. Ainda não caiu o Pix na conta do clube do Remo. Segundo o que me passaram de informação, inclusive eu falei isso ontem no vídeo, essa multa vai ser paga até o dia 15, né? E o Sport quer negociar aí um atleta do clube do Remo. Já a gente vai conversar sobre isso. Mas sobre essa questão aí da multa, ainda não foi paga a multa, tá? A multa ainda não foi paga. Falando agora aqui sobre o Sport, né? O Sport tem interesse no Pedro Rocha e está tentando convencer o Remo a negociar uma espécie de troca. O Sport oferece alguns jogadores ali para o clube do Remo e o Remo libera o Pedro Rocha. O grande entrave da negociação para o time pernambucano é justamente a multa, né, do Pedro Rocha, que é considerada alta. Eu vou falar uma coisa aqui para a diretoria do Remo, e principalmente isso vale também para o torcedor, tá? É apenas a minha opinião, mas você analise e vê se você concorda ou não. O Pedro Rocha só tem que sair do Remo se for pago o valor da multa, ou se a negociação for envolvida dinheiro acústico, ao vivo, tá? À vista. Por que eu tô falando isso? Porque o Pedro Rocha, ele é o melhor jogador do clube do Remo. E eu me arrisco a dizer que é o melhor jogador da Série B até a 11ª rodada. É um cara super efetivo, participativo, tá? Até quando o Pedro Rocha perde gols, ele participa do jogo. Ele é um cara que tá chamando a responsabilidade, que tá se mostrando extremamente profissional, porque ele já vem recebendo sondagens há um bom tempo, e isso não tá afetando o desempenho dele, muito pelo contrário, ele vem jogando bem, ele vem fazendo seu papel dentro de campo, e nós não temos um jogador como o Pedro Rocha no elenco. Você acha mesmo que o Sport vai liberar um jogador titular deles para contratar o Pedro Rocha? Não. Eles vão liberar os jogadores que estão lá compondo o elenco. Jogadores que eles não vão aproveitar, que eles não vão utilizar, que tem pouco espaço no elenco. Vão prestar para o Remo, e até a gente colocar esse jogador para jogar e ele dar a resposta ou não, a gente já perdeu muitas rodadas. Então, se eu sou o diretor do Remo, o presidente do Remo, eu acho que é assim que eles vão agir, não liberaria o Pedro Rocha, a não ser que se fosse eventualmente pelo pagamento da multa. Porque se não for isso, não faz sentido nenhum o Remo liberar o seu melhor jogador. Ah, mas o Sport quer emprestar jogadores pro Remo, irmão. Paga o dinheiro à vista. Não pagaram nem a multa do Daniel Paulista, que é 250 mil, né? Já abaixaram, antes era quase meio milhão, agora é 250 mil, daqui a pouco é 100 mil, e vão baixando cada vez mais, e não pagaram ainda. Imagina uma multa que é de milhões. Só tem Mickey no futebol, não tem nenhum pateta, né? Querem achar o Remo como pateta. Então, o momento que o Remo vive é um momento especial.
no futebol paraense, é um momento especial do clube, propriamente, e nós não podemos perder esse protagonismo, tá? É um protagonismo sim. Não vá nesse papo de mucurenta, isso é uma fase, já já vocês vão voltar pra realidade, que eu não sei, a realidade da mucura é essa daí. Se vocês estão falando de realidade, né, talvez seja do Remo, né, mas a da mucura é essa daí, irmão. É brigar pra não cair, é ser humilhado na competição. Essa é a realidade da mucurinha. Essa é a realidade. Desde que subiram, só teve uma vez que brigaram pra subir e conseguiram pipocar no final. Mas depois, desde então, só briga pra não cair, só briga pra permanecer e fica brigando com os times lá de baixo. Essa é a realidade da mucura. A do Remo não. Então, gente, deixa aí seu comentário, quero muito saber a sua opinião, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.